comemorou 3 anos. De lá para cá, esta palavra corrupção, né? Ela ficou muito é, é, enfronhada, isso eu posso dizer essa palavra, muito embrenhada no meio político, enfim, de todos os meios, né? Mas como é que o senhor vê essa palavra de lá para cá, já que muita coisa aconteceu, e nós vamos falar aqui, eu anotei, fiz várias anotações aqui, muita gente presa, muita gente vai pagar ainda um pato alto por ter agido desta forma. Como é que o senhor trata esta palavra corrupção de lá para cá em 3 anos? Eu acho, César, que talvez um dos grandes méritos da Operação Sevandija tenha sido desmistificar um pouco, porque até então muito trabalho da imprensa, do Tribunal de Contas, já mostrava que havia grandes suspeitas pairando sobre a Prefeitura de Ribeirão Preto, mas nada acontecia de fato. Com a Operação Sevandija, com os fatos que foram revelados, viu-se então que havia realmente uma série de esquemas, núcleos que trabalhavam em frentes diferentes, diversas, atingindo fortemente os cofres públicos. E mais do que isso, nós percebemos, isso também é um bom trabalho que a imprensa fez, que havia uma grande ligação entre a situação de penúria pela qual passava a cidade, possivelmente passa até hoje, como vocês acabaram de mostrar muito bem nessa reportagem acerca de entulho urbano. Havia uma grande correlação entre a situação de penúria da cidade, as filas em hospitais, os buracos e o dinheiro público que era desviado, não apenas má gestão. Uma relação direta, né, com Justamente. tudo isso que o senhor está dizendo. Pois não, Justamente. desculpa cortá-lo. Então, eu acho que isso a imprensa já sabia que havia, mas ninguém conseguia descobrir exatamente o que. Operação Sevandija, Polícia Federal, Ministério Público, mostramos o que realmente havia por trás e acreditamos até hoje que não chegamos a descobrir todos os ralos de corrupção que havia no governo de Ribeirão Preto, mas talvez alguns dos principais deles. E de lá para cá, o que nós achamos é que isso foi apropriado pela população. A população está muito mais consciente, muito mais ativa, muito mais participativa, não apenas no combate, mas naquilo que é da própria população, que é a fiscalização dos seus agentes públicos. A gente acha que houve um amadurecimento da consciência da sociedade a respeito disso, e não que isso não volte a acontecer, até porque a gente não combate nem o homicídio para que o homicídio não aconteça amanhã, mas sim para que ele diminua. E essa mesma consciência a gente acha que está vendo hoje nesse tema. Eu falei a palavra comemoração, talvez não tenha sido a melhor palavra que eu tenho usado, e o Zé, no começo do programa, o Kevenato, até citou o fato da gente estar no ar no momento da operação, né, conectado com esse mesmo programa, num outro local, o senhor lembra, lá na 79, a gente estava, não tinha esse complexo de comunicação, e eu falei para o Zé, eu não tenho motivo nenhum para comemorar, porque depreciou mais uma vez, a gente já tinha um problema com o ex-prefeito, e agora com a ex-prefeita, e tudo está sendo questão de provas ainda, a gente não está, eu não posso acusar ninguém, mas tudo que aconteceu durante o caso, a prefeita presa, enfim, então a gente não tem nada o que comemorar. Como é que fica para os senhores, e quero fazer uma pergunta falando isso, os senhores acompanham e imaginam o dia a dia dos senhores, que não é nada bom, né? Nada bom, eu digo, porque são coisas que acontecem, os senhores têm que apurar, têm que levantar e têm que prender no momento que tem que prender. O que é pior? É ver fraude em licitação? São contratos mal arrumados? É uma conjunção de estudo? É dinheiro em revista? O que foi pior nesse balaio de gato todo que os senhores tiveram que adotar? Olha, todos os casos que nós estudamos, os 4 casos, fraude nas catracas, a CODEP Atmosfera, DAEP, a EGEA e os honorários, todos são muito graves. O honorários fala por si só porque ele implicou na retirada de mais de 130 milhões de dinheiro que teria que ser dirigido aos servidores públicos. Eles deixaram de receber isso aos servidores públicos, porque para fechar a conta dos 69 milhões que eles receberam, 48, bem lembrado. 130 foi tirado do dinheiro que será pago a servidores públicos, inclusive de aposentados. Então isso é muito grave. Isso é muito grave. Por outro lado, da EPA-EGEA foi o maior contrato da história de Ribeirão Preto, 68 milhões numa tacada só. Um contrato que nós mostramos vinha sendo fraudado desde 2014, desde a preparação dos orçamentos foi feita pela própria empresa que viria a ganhar. As empresas que prestaram os orçamentos superfaturados de Poços, que o próprio DAEP havia contratado por metade daquele valor um ano antes,
eram empresas ligadas à empresa que então viria a ganhar. Então é uma fraude muito anterior. Então a gente vê uma preparação, algo realmente diabólico, porque leva anos para você fraudar uma coisa que é gigante, é um contrato que não tinha o menor cabimento, enfim. Catraca também é um caso que fala por si só, levou até a lesão de alunos das escolas. Era algo para melhorar o controle dos pais, não era o que a gente chama de catraca, a imprensa noticiou isso muito durante 2010 a 2013, e aquilo era para que os pais tivessem segurança que seus alunos estavam na escola. E elas nunca funcionaram. Eram soluções de controle de acesso integrado. Isso nunca aconteceu, nunca. E ninguém sabe até hoje onde estão todas elas. Nós pedimos no começo da atual gestão um levantamento e ele está sendo finalizado para que possamos ter uma consciência, um estudo completo a esse respeito. E o pior caso, talvez, a gente chegar nele, é o da Codep Atmosfera, por uma razão um pouco diferente. Além dos R$100 mil por mês sacados pelo então empresário hoje falecido e de todo o dinheiro pago em revistas, etc., o mais emblemático dele é que ele era feito para que fossem corrompidos os vereadores. Ou seja, aí a gente tem uma coisa diferente que é muito caro ao nosso sistema de 1988, a própria democracia. Porque contratando terceirizados que eram umbilicalmente ligados aos vereadores por eles indicados, foram apreendidas mais de 30, mais de 3 dezenas de folhas de indicações políticas. Para que isso fosse feito, havia uma corrupção do sistema político. Não era apenas dinheiro, mas era poder. Isso levou, nós mostramos isso nas nossas alegações finais, a aprovação das contas da prefeitura eram garantidas dessa forma, tem diálogos, interceptações telefônicas que mostram isso muito claramente, seria votado, não foi reprovado no final do ano as contas da prefeita, seriam aprovados não fosse a Operação Sevandija, eram contas já maculadas e inquinadas pelo Tribunal de Contas. Então você tem isso está encerrado, doutor? Ou ainda tem muita coisa? Esse processo, nesse caso, já está em alegação final. Todas as partes, as defesas já apresentaram, os colaboradores já apresentaram, o Ministério Público anteriormente. Esperamos aí para os próximos dias, certamente para este mês de setembro, a sentença de primeira instância desse que é o principal caso, por causa dessa razão. Envolve grandes nomes da política municipal que estavam há dezenas de anos, alguns deles, no poder, e a Câmara, infelizmente, funcionava dessa maneira, pelo menos a sua liderança. Era uma troca de favores. A imprensa noticiou isso durante anos, vocês noticiaram isso muito bem. A cada ano subia, duplicava, triplicava os repasses de dinheiro município, Codep, chegando a 30 milhões num único ano, contratos absolutamente fraudados, direcionados para a Atmosfera, pelos quais a Atmosfera devolvia as indicações políticas eram cabos eleitorais dos vereadores, então você tinha uma dupla minação, uma dupla contaminação da democracia, porque aquelas pessoas, eles eram arrecadadores de votos e eles garantiam também que os vereadores votariam conforme era o desejo da administração municipal. Kevenato. Doutor, a Operação Sevandija, ela teve 5 etapas, né? A Sevandija, Mamãe Noel, Houdini, antes da Houdini teve outra, Eclipse, Houdini e a outra que eu nem me atrevo a falar. Caliquiros. Como é que chama? Caliquiros. Significa corrupto. Corrupto, Caliquiros. Só que é o corrupto de praia. Exatamente. Era um apartamento na praia. Então, ela teve 5 ao longo de 2 anos, né? Faz um ano que não tem nenhuma nova... Operação. Ainda existe a possibilidade de haver um outro desdobramento da Sevandija, ou em termos de busca, em termos de apreensão, em termos de pesquisa, em termos de investigação, cessou por aí? E eu agradeço muito sua pergunta, que a Kevenato, ela é muito importante para nós, porque ela permite que a gente explique, preste conta para a população o que viemos fazendo ao longo desse último ano. Desses últimos 2 anos, porque só tivemos uma fase operacional, a Caliquiros, no último ano. E justamente nesse período é importantíssimo para o Ministério Público, porque é o período de produção de prova para o juiz. É o juiz que vai julgar. Exato. Então, nós tivemos que nos deter, suspender as nossas fases operacionais, a revelação, a busca de outros casos. Em troca disso, aprofundar o conhecimento daqueles 5 casos que nós falamos, para que esses possam chegar a um final que nós reputamos feliz, não em termos de comemorar a prisão de ninguém, mas sim, sobretudo,
de recuperação do dinheiro desviado. Afinal de contas, e felizmente, temos mais de quase 200 milhões de reais bloqueados, 192, mais de 100 veículos, 100 imóveis. 192 representa em torno de 75%, né? Segundo uma conta que o GAECO fez. Justo. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Então tivemos que suspender, por assim dizer, o aprofundamento de novas frentes, em troca de aprofundar nesses casos, para que possamos ter o conforto mental, pessoal, e também possamos passar isso para o juiz, para que ele possa vir a condenar as pessoas envolvidas nesses casos e, inclusive, levar isso à frente em termos de bloqueio de bens. Nesse último ano, também tivemos ainda algo muito relevante, com a participação da atual administração municipal, através da sua secretaria jurídica e do DAEP, da secretaria da Procuradoria do DAEP, que foi o ingresso deles no caso da EPA Egeia. Eles entraram com uma ação muito robusta, calcada na Operação Caliquiros, no primeiro braço do caso da EPA Egeia, pelo qual eles conseguiram o bloqueio de 119 milhões de reais da empresa. É uma empresa bilionária e esse dinheiro representa muito para nós, representa para o município, está bloqueado numa ação movida pelo município, pela autarquia, representa a expectativa, a esperança de que isso poderá tornar um dia aos cofres públicos. Mas finalizando a sua indagação, infelizmente ou felizmente também há espaço para novos braços operacionais, muito menores, muito mais concisos, muito mais focados, mas ainda há coisas a serem aprofundadas. O que falta, por exemplo, para que ele aconteça? Esses desdobramentos novos? Realmente o que faltou foi tempo, foi mais equipe, né? Nossa equipe é muito reduzida e, enfim, mas mesmo assim já conseguimos avançar em algumas coisas e agora é tudo uma questão de tempo. Quais são os próximos passos, doutor? O senhor pode revelar algumas coisas? Temos investigações em aberto ainda em face da própria prefeita municipal. Todos sabem que fizemos uma série dos 9 processos, ações penais da Sevandija, 5 deles são sobre lavagem de dinheiro. Esse é um novo modo de agir do Ministério Público que privilegia, prestigia justamente, tem como objetivo a restituição do dinheiro ao erário. Então é muito caro para nós tentarmos encontrar esse dinheiro. Essa é uma das situações que ainda estão em voga e ainda há, sim, investigações em torno dos próprios vereadores. Nós, há muito tempo atrás, enviamos um ofício à Câmara com relação àquela uma parcela que era paga aos servidores comissionados, a RTI, e ela foi extinta e também temos uma investigação sobre isso em aberto. Muitas das revelações feitas da delação premiada do ex-presidente do sindicato, Wagner Rodrigues, né? Muitas delas serviram para incriminar os poderosos do poder, gente que estava realmente há 30 anos mamando nas tetas do poder público, aqui em Ribeirão Preto, essa coisa toda. O Wagner Rodrigues foi preso, né? E eu confesso que eu não sei se a delação premiada dele ainda está em vigor, se estiver em vigor, por que ele está preso, né? Ou se foi cancelada, e o que pode representar isso, até porque a defesa do lado contrário, a defesa dos principais acusados, bate nisso. Caiu por terra a delação do Wagner, não existe mais delação nenhuma. Justo. O pensamento comum levou a crer que a delação dele havia caído, mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Nós reputamos que ele tenha falado a verdade sobre a maioria dos fatos no que concerne ao planejamento criminoso para o desvio do dinheiro dos honorários. Certo. O que ele ocultou, mentiu, ou deixou, ou omitiu nas declarações dele foi justamente aquilo que ele mesmo levou. Nós demos, veja, Chiavenato, mais de 2 anos para ele explicar quanto ele tinha recebido e para onde, no que ele havia aplicado o dinheiro dele. Ele trouxe, depois de muito tempo, isso a gente celebrou lá em outubro de 2016. Passados mais de 1 ano, ele não trouxe nada. Provocamos ele, olha, tá na hora de você dizer, esse era um compromisso que ele havia assumido em outubro de 2016, quando ele celebrou. Ele veio com uma história, só interrompendo, claro. Até a pessoa molhar a garganta. Ele veio com uma conversa de história da carochinha. Não, eu paguei cirurgia para festa de aniversário para não sei quem, ou sustentei o casamento de alguém. Exatamente. E essas histórias
até porque elas vieram despidas, desacompanhadas de qualquer comprovação, seja testemunhal, seja documental, elas não foram capazes de nos seduzir, de nos convencer, porque havia outros elementos, e nós fizemos uma série de quebras bancárias no âmbito da apuração de lavagem de dinheiro, que mostrou que ele recebeu mais de 2 milhões de reais. E ele só trouxe uma planilha, sem nenhum comprovante a respeito dela, de 1 milhão e pouco. Ocultou, por exemplo, uma série de transações com automóveis, que é aquele nosso novo colaborador. Exato. Enfim, isso está tudo, infelizmente, foi comprovado. Então, qual foi a nossa conclusão? Não foi a de anular a delação dele, e não porque isso seja importante, mas sim porque a colaboração dele, os fatos que ele trouxe foram comprovados por documentos apreendidos no escritório do Sandro Rovani, apreendidos na casa da própria Maria Zueli, comprovados pela própria quebra de sigilo bancário do escritório dela. Tudo que ele falou estava suportado por outros elementos, a não ser a parte a respeito do próprio patrimônio dele. Então, qual que é a solução jurídica para isso? Já aconteceu na Lava Jato. A solução é não anular, mas rescindir parcialmente a colaboração dele. Ela se mantém em pé hoje, então, foi assim decidido pelo juízo daqui de Ribeirão Preto Criminal, ela se mantém em pé no que concerne aos fatos que ele revelou, mas não pode se aproveitar para ele mesmo. É a solução que o direito penal dá hoje, como nós já dissemos, isso já houve na Lava Jato, num dos casos mais rumorosos, e foi a solução que aqui encontramos, a bem da própria população de Ribeirão Preto, a bem da sociedade, no intuito do maior repatrimoniamento possível. Doutor, uma justiça lenta, uma justiça morosa, por si só, ela é injusta, né? Nós temos 48 acusados, não é isso? Exato. É isso, é perto de 50, Exato. acho que é 48 mesmo, se não me engano. É 48 acusados nisso tudo aí. Entre eles, nós temos 9 vereadores. Esses 9 vereadores perderam o mandato. Alguns não, praticamente todos eles foram candidatos à reeleição. Só um foi eleito, não pôde assumir, teve que renunciar antes mesmo da posse, até porque não pode frequentar prédio público. E os que moram em Ribeirão Preto ainda, os que têm ligação com a cidade, ainda são proibidos de frequentar prédios públicos, né? Eles não podem visitar uma escola, eles não podem frequentar uma delegacia, não podem frequentar nada que seja público. 2 anos depois e 5 etapas, o que falta para realmente, é lógico que não é da sua alçada, o senhor trabalha no MP, mas o que falta para a justiça é realmente determinar e fazer sentenciar essa gente? Justamente esse é o principal caso da Codep Atmosfera sobre o qual nós falávamos. Esse é o caso que já foi encerrado, já foram apresentados os memoriais, a última alegação, tanto de acusação MP quanto de defesa, e estamos realmente aguardando a decisão, a palavra final do juiz de Ribeirão Preto, quando certamente ele vai modular, talvez altere algumas das medidas preventivas ou cautelares. Esse é o caso que nós aguardamos para este mês que ele seja concluído, até porque pela sua dimensão, pela sua importância. Então nós podemos ter essas sentenças ainda em setembro. Ainda em setembro. Doutor, uma questão ali da Kelly, ela pergunta assim, o quanto de dinheiro já foi recuperado, já que cadeia vai ser pouco para os envolvidos? Nós recuperamos através de uma série de acordos, medidas de bloqueio, temos 192 milhões bloqueados. Todavia, a legislação... Um total de 256, né? Justo. Cento e quanto? 92. 192. 192 milhões bloqueados, mais 102 imóveis e 100 e poucos veículos. Esse dinheiro, todavia, por exigência, por imposição da lei, ele só pode ser restituído aos cofres públicos... No término da operação. Quando transita em julgado a sentença. Esse, infelizmente, são as vicissitudes, né? As limitações do nosso modelo legal, e não antes, até é uma segurança jurídica, e o problema disso, nada errado com o trânsito em julgado, o problema é que no Brasil o trânsito em julgado demora demais. Aqui é a pátria dos corruptos, não à toa, mas porque temos um sistema recursal com 4 níveis de recurso, 2 tribunais superiores em Brasília, um sistema repetitivo, redundante, melhor dizendo, que permite recursos a Deus dará. Isso era dinheiro espécie que foi recuperado ou foi vendido algum... Justo. Desses 192 milhões, ainda temos mais 1 milhão que foi da venda de 19, quase 20 veículos de luxo que estavam
Foram todos vendidos. Foram todos vendidos, que estavam tá. apreendidos, estavam na delegacia, Ok. no estacionamento da Polícia Federal, deteriorando, inclusive boa atitude dos senhores, né? Porque deixar o bem parado ali, deteriorando, estragando, não ia render nada, né? Só ia piorar. E também pedimos mais recentemente a venda também de imóveis apreendidos, entre os quais a famosa Fazenda de Cajuru. Ixi. Só que isso ainda está em fase de análise. A Fazenda ainda nada, ainda não... Ainda não saiu a autorização para isso, porque ainda estão em recurso. Uma judiação, né? Porque vai perder, né? Vai perder o valor dela, não vai ser o mesmo, né? Ainda está em discussão os reais proprietários da Fazenda? Não. Nós mesmos chegamos à conclusão, é que vamos um caso em que nós investigávamos quem seria o real proprietário, mas ficou claro que realmente era da advogada. Maria Zueli. Da Maria Zueli. Era da Maria Zueli, sim. Não, até não porque temos mais a surgir suspeita esse de que tipo seja de especulação. Não era da prefeita, era do não sei quem, coisa e tal. Então não existe mais essa dúvida. Não, arquivamos já investigações a esse respeito, fechamos na Maria Zueli, tanto que quem cuida da fazenda sempre foi uma pessoa muito próxima a ela, que ela deu outro imóvel, enfim. A situação foi muito fechada nesse sentido. Verdade que eles chegaram a tirar, é só fazer uma parte nesse capítulo aí, chegaram a retirar gado de lá, doutor? Você tem essa informação? Eles chegaram a tirar, algumas pessoas chegaram a retirar gado e alguns equipamentos, inclusive? Retiraram, justamente com a ajuda dessa pessoa próxima a Maria Zueli. Eles retiraram no ano passado mais de 20 cabeças de gado holandês, caríssimo, de difícil trato ou de custoso trato. Levaram para um curral próximo à cidade de Cajuru, já na área urbana, onde eles estavam vendendo. Nós chegamos a tempo, nós mesmos, eu estive no local, equipes do GAECO da Polícia Federal, e, enfim, determinamos que a pessoa que estava fazendo isso devolvesse, foi devolvido no mesmo dia, os gados para a fazenda da ex-advogada. Como estão esses gados? O gado que a gente sabe que ele não foi era tratado pouco, né? e foi alienado também. Ele foi também alienado, mas pela justiça, aí de uma forma Também, legal, vamos justamente. Quando nós verificamos essa situação, pedimos a imediata alienação. Eles alegavam que não tinham mais condição de tratar do gado, era por causa do custo, e estavam fazendo isso, embora sem autorização judicial. Só mais uma aqui, Zé, a Kelly também faz. Os vereadores foram ouvidos depois do delator, né? Justo. Se não vai ser suspenso o julgamento, eu não entendi direito a pergunta, mas os vereadores foram ouvidos depois do delator. Foi. Que foi o Wagner Rodrigues, no caso. A nossa sociedade, a Kelly pode ficar tranquila que aqui nós tivemos esse cuidado extra. Os delatores eles foram ouvidos em primeiro lugar, antes dos demais réus, e a alegação final dos delatores também foi apresentada antes das alegações finais dos demais réus, ao contrário do que aconteceu no caso que foi suspenso na Operação Lava Jato na última semana. E justamente por isso demorou tanto a sentença sobre a qual que a Venato perguntava da CODEP, porque tivemos essa cautela extra. Na hora sempre é ruim, né? Você sabe, vai demorar mais, mas hoje, com essa última decisão do Supremo, a gente vê que foi a decisão mais feliz. Pois não, Renato. Doutor, eu tive acesso a conversas de zap entre o Marcelo Plastino e o filho dele, né? E há pedaços ali, obviamente que você conheceu, sabe bem disso, há pedaços ali dolorosos de conversa de pai e filho, né? Um desistindo do outro, depois se amando, é conturbada a relação, ele diz, não vou pedir para minha mãe não pagar mais nada seu, não sei o que, coisa e tal, até chegar ao ato desesperançoso e extremado que ele acabou se dando um tiro. Mas há um trecho ali em que ele diz, por exemplo, que a gente poderia fazer um acordo, ver o que interessa para a justiça. Ele fala mais ou menos isso, assim. Como foi feito, você não viu o que foi feito? O filho dizendo ao pai, foi feito isso no Lava Jato. Isso aqui interessa para a justiça, isso aqui não interessa. Houve realmente isso? O senhor teve acesso a isso? Como é que a justiça encarou esse tipo de coisa? Infelizmente houve. Eu não poderia revelar isso, não fosse que isso já está nos autos. Essa negociação foi depois revelada pela colaboração do Paulo Roberto e da Alexandra, a viúva, enfim, então namorada do empresário. E eles vieram a colaborar, seria uma colaboração maior que envolveria ele, Marcelo Plastino, e os dois funcionários principais da Atmosfera. Ele cometeu suicídio porque não conseguia, inclusive, chegar num bom termo entre o desejo da família e
as negociações que nós tínhamos e por isso acabamos ficando apenas com a colaboração premiada, embora com a documentação, que é o grosso, que é o que importa, que veio a acrescentar no processo. Infelizmente, são as vicissitudes aí do nosso sistema e das próprias pessoas. A carta deixada pelo Plastino, doutor, aliás, a gente continua conversando aqui com o doutor Leonardo Romanelli, procurador de Justiça do GAECO, né? A carta deixada pelo Plastino, doutor, tinha muitas revelações, porque ficou muito na morte dele, né? E a partir dali a gente achou que fosse ter uma bomba relógio, na verdade, um estopim muito grande, e a partir dali parece que a coisa se aquietou, vamos dizer assim. Estou errado? A carta tinha muita coisa, muitas denúncias, ou não tinha muita... O senhor deve ter visto a carta, com certeza. Elas tinham muitas coisas. Inclusive, aquele conteúdo das cartas que foram encontradas no dia da morte, outras tantas foram acrescentadas muito mais robustas na colaboração premiada da própria Alexandra, porque ele havia deixado com ela como destinatária, como portadora, como detentora do principal do grosso dos documentos dele. São documentos muito importantes, uma parte muito expressiva nós utilizamos nas nossas alegações finais, porque elas reforçam em muito o esquema justamente sobre o qual nós conversávamos no início da CODERP Atmosfera. Inclusive, tem ali muita prova documental da ligação entre as pessoas que trabalhavam na empresa e os vereadores, as personalidades políticas. Além disso, também por essa documentação, a própria Alexandra mostrou e confirmou que a Atmosfera não fazia nenhum tipo de pagamento em dinheiro. Ou seja, todos os saques em dinheiro que eram feitos já estavam comprovados, eram realmente destinados a algo ilícito, oculto, que não fazia parte do dia a dia, nem das contas pessoais do Marcelo, nem da própria empresa. Como Enfim, assim? Peraí, doutor, deixa eu Não, fazer um a parênteses empresa pagava aqui. através de boleto, pagava de banco para banco, depósito, transferência. Mas, inclusive... o dinheiro retirado não servia para pagar contas oficiais, Ah, nem ok. dele, nem da empresa. Ok, Exato. conta oficial, mas a extraoficial era tudo em dinheiro. Exatamente. Exato. E por isso que o relatório de inteligência do COAF, que agora não vai mais poder ter, mostrava os saques de 100 mil por mês das contas, tanto da mãe do empresário quanto de uma das empresas dele. Que eram os caixinhas, vamos dizer assim. Exatamente, era caixa. 200 mil reais. 100 mil. 100 mil. 100 mil por mês 100 mil religiosos. 100 mil por mês. Alguns meses chegava a 200, teve mês até de 300, e isso Plastino explicou na carta testamento dele. Quanto recebia um vereador ou, enfim, uma pessoa envolvida, doutor? O senhor viu e se assustou. Qual foi o montante maior que estava dentro da revista lá? Isso é o que a gente tem na nossa acusação, que era de 10 mil reais naquele momento. Na carta que ele deixou, ele coloca valores muito superiores àquilo, chegando até 300 mil reais. Enfim, Em uma entrega? Em uma entrega. Em uma entrega chega até 300 mil reais. Sim, teve uma entrega ligada a uma campanha que seria de 300 mil reais. E esses cafezinho caro, hein? Opa! Esse era... E todavia, o material do Plastino é muito grande, então a gente tem que se aprofundar sobre os novos fatos que ele deixou, não é? Porque eles reclamam uma produção de uma prova muito consciente, muito concreta, para que não façamos uma acusação leviana ou que vá cair, enfim, que não vá ser produtiva para o Ministério Público e para a sociedade. Zé? Doutor, Eu tenho um áudio aqui depois. Pois não, mas pode seguir, Zé. Pode seguir. Na fala da prefeita Darcy Vera, na primeira gravação que surgiu, que foi espetacularizada para todo mundo, coisa e tal, ela reclama de um vereador. Mas eu contratei, ele me fez 2 indicações, eu conto 2, 3 indicações, sei lá quantas, mas ele não vota nada com a gente. É justo. Isso não é uma prova de inocência? É uma prova apenas do pensamento dela naquele momento. Afinal de contas, ela reclamava de um. Havia tantos outros. Se ela não reclamava dos demais, é porque eles votavam. Então, acho que o sistema funcionava como um todo, né? Na maneira planejada. É inevitável dentro de uma Câmara numerosa que haja aqueles, digamos, rebeldes. Não é? Que pode ser aí o caso a que ela se referia, mas os demais votavam conforme, inclusive nós mostramos na nossa alegação final justamente isso. A gente pegou no portal da transparência, e daí a gente enaltece e repete
a importância da transparência nos atos públicos para a sociedade poder controlar. Através das votações da Câmara, conseguimos comprovar que realmente, na maioria dos casos importantes para a Prefeitura, eles votaram alinhados com o que era o desejo da administração daquela gestão. Doutor, por que foi escolhida, ou como foi escolhida a data de 1º de outubro, que era o mês das eleições? Setembro. 1º de setembro. 1º de setembro, desculpa. A gente estava a um mês das eleições. Foi uma decisão calculada e que não foi fácil. Por quê? Nós iríamos apanhar em qualquer solução. Se nós deixássemos para deflagrar... Apanhar, isso é louvado também, né? Exato. Se deixássemos para deflagrar depois das eleições, seríamos cobrados. Por que vocês não trouxeram isso antes, quando nós tínhamos possibilidade de escolher? Certamente. Certamente Aquele Apanhamos porque fizemos antes, mas o fato que realmente foi o fiel da balança foi muito simples. Economia do cofre público. Quanto antes nós deflagrássemos, mais cedo pararia a sangria dos cofres públicos. Então, a solução foi simplesmente econômica. Com a suspensão dos contratos que estavam em vigor, foram economizados apenas com isso 35 milhões que deixaram de ser pagos por causa daqueles acordos espúrios, viciados e ilícitos. Agora, a Sevandija necessariamente, verdadeiramente, ela começou com uma denúncia anônima? Foi um telefonema, meu vizinho aqui... Jardim Zara, ele tá gastando mais do que o normal, Exato, comprou uma caminhoneta. Foi isso mesmo? Foi por e-mail. Na verdade, foi por e-mail. Nós temos o sistema, eu até mostrei muito isso na televisão. A gente pede até hoje que a população se utilize desse canal para nos enviar fatos relevantes, o mais concretos, com o maior número de dados possível. Recebemos muitas denúncias até hoje por esse canal, algumas muito mais concretas do que aquela. E reputamos que isso se deva, inclusive, por causa da Sevandija. Até então, recebemos poucas denúncias de corrupção. Tinha muita coisa de tráfico, né? Muitas denúncias superficiais. E aquela nem era uma denúncia assim tão fundada. Tanto que fizemos um levantamento inicial, e o levantamento inicial levou à figura da CODEP. Levou ao caso das catracas, levou à CODEP. A denúncia não dizia envolvimento da prefeitura nem corrupção. Falava de recebendo dinheiro, de lavagem de dinheiro, de algo muito estranho acontecendo numa empresa. Uma pesquisa, que nós chamamos de uma pesquisa superficial, um levantamento de dados inicial mostrou que aquilo tinha relação com a CODEP, fomos aprofundando, chegamos no caso Catraca, do caso Catraca, chegamos no caso CODEP. O Glauber faz uma questão ali para o senhor, doutor, sobre a morte do Plastino. Ele volta ali, a Polícia Federal não suspeita ou suspeitou de queima de arquivo ou foi suicídio mesmo? No primeiro momento, houve sim essa suspeita de queima de arquivo, mas nós sabíamos e estávamos de fato no processo de negociação da delação premiada muito duro na época, e pela circunstância do apartamento dele, de como foi a morte em si, ele tinha portas reforçadas dentro do apartamento, um verdadeiro bunker. O depoimento dos policiais militares e dos bombeiros que chegaram ali, o desforço que eles tiveram que fazer para invadir, para chegar nesse local e encontrá-lo já sem vida, realmente acabaram atestando que foi suicídio. Inclusive tivemos nos dias seguintes, o cuidado de ter acesso a todo o HD do prédio, o controle de acesso de pessoas do prédio, e pudemos então refazer todas as pessoas que ingressaram naquele dia, e a única pessoa que ali entrou e subiu no apartamento dele realmente foi a própria namorada. A namorada estava lá. E ele já estava morto, no caso. Quando ela entrou, ele já estava morto. Não, ela estaria junto, né? Ela esteve com ele durante a tarde, ela tentou dissuadi-lo, ele já manifestava alguma coisa, até que uma hora elevou o tom e ele acabou se trancando nessa parte muito selada do apartamento, do imóvel, e ela não conseguiu ter mais acesso. Eu nunca tinha ouvido isso. A porta do banheiro dele era uma porta blindada. Era a porta do quarto. A porta do quarto, porta do quarto. Tinha inclusive não lembro bem se era a senha de acesso, mas era uma fechadura que eu nunca tinha visto. Algo realmente feito para transformar em algo bem difícil, mesmo, assim. Bem intransponível. Agora, doutor, desses 256 milhões que o Ministério Público acusa que esse seria o montante do desvio, parte desse dinheiro não serviu para comprar material, para pagar serviços? Não seria apenas parte desse dinheiro? Sim, parte serviu, parte das obras da EP foram realizadas, as catracas foram entregues, só que o problema é que tudo isso foi viciado. Os vícios eram de início.
Ou seja, foi planejado para que fosse desviado, foi planejado para que fosse direcionado a uma empresa, a outra empresa. E isso os nossos tribunais, eles entendem... Eles já foram adquiridos de forma absolutamente legal. De forma absolutamente legal. E daí nós perguntamos, quanto teria sido pago se tivesse sido feito de forma legítima, de forma lícita? Quanto nós, como população, cidadãos de Ribeirão Preto, teríamos economizado se não tivesse sido feito dessa forma? Atabalhoada, direcionada, dirigida para a contratação de uma empresa já desejada pelos administradores, com um propósito nítido, claro, de pagamento, de recebimento de propina. Quanto seria menos? Quanto não seria temos pago? esse cálculo. O senhor não tem eu esse tenho número? esse cálculo no caso da EPEGE, que eu mesmo fiz esse levantamento, comprovei com os dados do próprio DAEP. A perfuração de poços, ela computava 30% do total do volume das obras e serviços que eram prestados. Um ano antes, não foi ano de inflação, um ano antes, o orçamento do próprio DAEP era de 1 milhão a menos por poço. 1 milhão? 1 milhão a menos por poço? Por poço. Apenas o item poço. Imagina quanto custa uma catraca, então. Apenas cada o catraca. item poço eu comprovei por A mais B, com planilha do próprio Meu DAEP, Deus. que seriam 12 milhões de economia, acaso não tivesse sido feito dessa forma, até porque a licitação era tão maluca que ela não previa o que era renovação, era uma perfuração de 13 poços, era perfuração ou renovação de 13 poços, e não indicava o que era renovação, o que era perfuração de poço novo. Com a sua experiência, doutor, apesar de ser bem novo, mas a experiência lhe permite dizer, e eu vou fazer mais uma vez uma pergunta que cabe muito mais ao juízo, muito mais à justiça do que ao MP. Mas hoje Ribeirão Preto vive um caos, por exemplo, na área de educação. Ribeirão Preto vive hoje um quase caos também na área de saúde. Nós temos postos de saúde com reformas que duram 6, 7 anos. Nós temos postos fechados, nós temos promessas não cumpridas de instalação de AMES, de UPAs, etc. e tal. Colegas seu do Ministério Público já indicaram que há cerca de 3.500 a 4.000 crianças fora de salas de aula, fora de creches, né? Quando a gente sabe, pega um montante desse de 256 milhões, a gente começa a pensar, com esses 256 milhões, quantos prédios você não edificaria para construir escolas, postos de saúde, etc. Na hora de tomar o juízo com a caneta na mão, isso pesa na justiça ou não? Mas tem que pesar, não tem? Tem, não, eu acredito que sim. A gente sempre lembra, quando a gente fala a esse respeito, que a prefeitura, a gestão da então prefeita, ela assumiu com superávit. Não que a gestão anterior tenha sido brilhante, nada disso, também não estou aqui para julgar a administração municipal, mas isso é um dado numérico. Ela assumiu 2009 com superávit, com pequeno superávit, mas com dinheiro em caixa. Ela devolveu com 300 milhões de déficit. Uau. Fora os 200 milhões Uau. de contratos fraudados. Então a gestão fala por si só. Os números falam por si só. Eles mostram o que houve, quais eram as prioridades, e elas não eram republicanas. Jesus. Elas não eram republicanas. E uma série de estudos, tanto pela USP, Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, como pela imprensa, mostraram o que poderia ser construído, o que poderia ter sido feito, por exemplo, em número de creches. Um estudo da USP mostra que, com o dinheiro desviado, poderiam ter sido construídas e mantidas por 6 anos e 3 meses, 10 creches municipais. Acabaria com o nosso problema da fila de creche. Teríamos fila de exatamente creche essa hoje? pergunta que eu fiz. Não, o IPM não ia estar no caos que está, né? Muita coisa não ia estar do jeito O que IPM está. não foi mexido. Por incrível que pareça, só foi tirado o dinheiro de lá. Depois ela foi obrigada a fazer um TAC, né? E ter que devolver por mês, não sei se está sendo cumprido. Eu tenho que liberar o doutor. Doutor, só mais 2 perguntas, uma do Glauber aqui por áudio, viu, Carlão? Carlão, bom dia. Vamos lá. Solta aí pra gente e põe na caixa. Bom dia, Caparelli. Bom dia, Kevenato. É o Glauber da Avelino. Ô, Caparelli, eu vi uma informação no Facebook, numa página, que parece que o posto de saúde lá do Cristo Redentor vai trabalhar meio período, das 7 às 13. Procede essa informação? Complicado, hein? Como é que vai fazer a população aí depois das 13 horas? Não vai ficar doente, não? Ou deixa pro outro dia? E por enquanto, aqui no Avelino Palma, o BDS aqui da família,
estamos sem médico ainda. O médico pediu exoneração, saiu, vai fazer 3 meses e nem o médico para auxiliar a gente aqui. Tá complicado, hein? Desculpa, doutor. Valeu, bom dia. Valeu, obrigado, Glauber. Desculpa, na verdade eu perguntei para ele, é sobre a Sevandija, ele falou sim, a gente não tinha ouvido, mas tudo bem, fica a reivindicação. Tem uma questão ali no Facebook agora sim, bom dia a todos, diz o Marcos Borges. César pergunta para o procurador se comparado com o processo em Curitiba e sobre as conversas entre juiz federal e procurador do Ministério Público, qual foram as condutas adotadas durante todo o processo em Ribeirão? A gente agradece a pergunta do Marcos Borges e só para lembrar, Marcos, que o caso do hacker de Curitiba começou em Araraquara e ele atingiu 2 pessoas ligadas à Sevandija. O primeiro hackeado foi o promotor da Sevandija, o Marcel Zanin Bombardi, porque foi a pessoa que havia, nosso colega Marcel, ele havia processado o hacker de Araraquara por tráfico de drogas em 2015. Exato. E um dos primeiros hackeados foi também o delegado da Polícia Federal da equipe da Sevandija, o Flávio Reis, nosso grande Doutor Flávio. Doutor Flávio. Oi. Que está em Campinas hoje, né, doutor? Hoje está em Campinas, exatamente, chefiando lá com o mesmo brilhantismo que ele tinha aqui em Ribeirão Preto. Sem dúvida. E isso fala por si só. Até hoje não tivemos nenhum conteúdo divulgado pelo mesmo hacker que levou ao Intercept, enfim, levou à imprensa o conhecimento daqueles contatos em Curitiba, aqui que nós temos, porque simplesmente não tínhamos nenhum tipo de contato que não dentro das páginas do processo com o juiz do caso. Estamos absolutamente tranquilos e seguros com relação a isso. Os nossos Telegrams, WhatsApp estão todos abertos para qualquer checagem dos nossos contatos com o juiz de direito. O senhor teve até, na verdade, na semana passada, até quarta ou quinta-feira, em Curitiba e fazendo uma explanação, inclusive, sobre a Operação Sevandija. Como é que foi o trabalho lá, doutor? Foi muito gratificante. Curitiba, até por causa da Lava Jato, virou um celeiro, um expoente de combate à corrupção no Brasil. O 3º Congresso do Observatório Social Nacional reúne centenas de pessoas, tem um auditório para 1.000 pessoas, que tratam do tema do combate à corrupção, da transparência, foi o tema principal desse ano, e participamos de mesas e workshops sobre inovação tecnológica e o combate à corrupção. E é muito gratificante ver que no Brasil, como um todo, a sociedade está amadurecendo, tem iniciativas maravilhosas de educação das crianças nas escolas municipais, fazendo teatros, fazendo, enfim, encenações, já tentando trazê-las para essa realidade, o que é a corrupção, e não apenas a corrupção do político, mas também o respeito ao seu semelhante, o respeito às vagas especiais, não é verdade? O respeito às vias, aos espaços públicos. Tudo isso passa pela formação de um novo cidadão. E eu acho que isso é o futuro do combate à corrupção. Tem que ser apresentado mesmo, né? Tem que ser apresentado, porque a corrupção é um câncer. Lógico. A corrupção é uma doença, né? E Curitiba estraga uma... né? Eu acho que é o melhor lugar para se debater, realmente. A corrupção estraga, detona, né? Ela é um zinabre, né? É uma ferrugem, né? Que corrói, ela é né? uma ferrugem que corrói, César. Eu acho que ela é uma sevandija, que é realmente o parasitário. É um parasita. E ela parasita aquilo que nós temos de mais caro, porque onde, isso é um estudo também, o Estado de São Paulo noticiava isso ontem com muita propriedade, onde há corrupção, há pobreza. Em todos os países mais corruptos do mundo, eles são os mais pobres. Nós não avançaremos enquanto sociedade, não enriqueceremos enquanto sociedade, eu falo de igualdade, justiça social, enquanto tivermos esses níveis de corrupção, e ela também disseca, ela separa, ela esgarça o nosso tecido social, a nossa democracia. Então, os valores mais caros para nós, a erradicação, a luta, o combate da pobreza e a manutenção da nossa democracia, elas passam pela luta contra a corrupção. Só uma última questão, só uma afirmação, e você sabe bem disso. Se fosse nos dias de hoje o Sevandija, com a transferência do... Como é que chama aí? Do que, Zé? Que faz vê o dinheiro do COAF. Vocês teriam uma dificuldade? Teríamos uma dificuldade imensa. Demoraríamos muito tempo para chegar em conclusões que eram óbvias. Muito tempo, exatamente. Eram óbvias, estão previstas em acordos internacionais. Exatamente. Infelizmente. Como todo brasileiro, a gente tem que lamentar a transferência do COAF da forma
como foi feito. Sem dúvida. A gente não falou o nome de ninguém aqui, mas com respeito ao nosso telespectador ali, o Rafael pergunta, se o senhor não quiser falar, não quiser responder, enfim. Voltando para antes das eleições, a Sevandija foi essencial para dar uma limpada na corrupção, mas prejudicou o concorrente do prefeito atual, sendo que ele nem estava envolvido, ou estava. Pergunta o Rafael ali, o senhor está lendo. Se o senhor não quiser, fique à vontade, até porque... Eu realmente, nós na época estávamos muito envoltos na operação, nós não temos como aquilatar, não temos nenhum julgamento político a esse respeito. Tá. Infelizmente, o nome de uma série de pessoas foi envolvido, né? assim como foi antes do próprio atual prefeito municipal, numa operação que nós mesmos coordenamos meses antes na cidade de Bebedouro, que envolvia a fraude de merenda escolar. E ainda assim... o prefeito foi eleito. Enfim, faz parte do nosso trabalho e da nossa missão, que nós acreditamos julgar importante a transparência, que as pessoas saibam, a população saiba e a população, os cidadãos tomem a sua decisão sobre quem deve ser os seus governantes a partir dos dados que são disponíveis. Obrigado pela sua vinda, muito obrigado pela confiança na gente aqui, de estar mais uma vez com a gente aqui no Conectado, e nós estamos sempre à disposição, doutor. Muito obrigado, viu? É uma grande satisfação falar com você, com o Chiavenato, com seus ouvintes, César. Esperamos que tenhamos, daqui dos próximos anos, uma conscientização ainda maior de todos nós. E muita sorte, doutor. Viu? Bom trabalho, né? É um trabalho que segue ainda, né, doutor? Sem dúvida. Tem fim? Tem um fim aí? Dá para... Nós esperamos que até o primeiro Em semestre breve? ano que vem esteja encerrado. Ok, doutor Leonardo Romanelli, procurador de Justiça do GAECO, muito obrigado. Eu agradeço. Um abraço. Obrigadão, doutor. Grande abraço. 10h31, Boa semana a todos. obrigado. O senhor também. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouco com mais Conectado. Até já.